Iremos agora fazer uma sequência de alguns vídeos tratando sobre a história da cidade de Coreus, Ceará. Neste vídeo iremos falar sobre a origem, né, como o primeiro topônimo, uma fazenda Outeiro Grande, né? Antes de começar o vídeo, né, aproveito para pedir uma ajudinha, né, para curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bom, a história do que é atualmente a sede do município de Coreus remonta ainda ao iniciozinho do século XVIII, né, quando o capitão Rodrigo da Costa de Araújo conseguiu uma data de sesmaria, né, de 3 léguas de terra, onde nela fundou a sua morada e instituiu sua fazenda, né, que a denominou de Outeiro Grande, né. Por ela está situada ao pé de um grande outeiro, né, ou seja, um serrote. Saiu da vila de Recife, né, ele saiu da vila de Recife por volta do ano de 1695. A data de sesmaria, onde surgiu a cidade de Coreus, foi solicitada no ano de 1702, como assim se diz a carta. E aí, assim, quem foi Rodrigo da Costa de Araújo, né? Assim, com relação à sua referência, tem-se muitas dúvidas ainda, né? Ainda por falta de registro. Mas sabemos que Rodrigo da Costa de Araújo nasceu por volta de 1674, né? Na freguesia de Ferreira, concelho do Passo do Ferreira, né? Portugal. Mas, segundo relata alguns autores, né? Rodrigo veio ainda criança com os pais para a América. E o destino foi a vila de Recife, né, na capitania de Pernambuco. Não sabemos ainda exatamente quem são os seus pais. Segundo Antônio Batista Fontenelle, em seu livro A Marcha do Tempo, o pai de Rodrigo foi o capitão-mor Domingo da Costa de Araújo, né? No dito livro não revela o nome da mãe, mas sabemos que, referenciado em Nobiliarquia Pernambucana, de Borges da Fonseca, página 175, que a esposa do capitão-mor Domingo da Costa era Teresa Gomes de Figueiredo, né? Filha de Pantaleão Fernandes de Figueiredo e Maria Gomes. Não sabemos se eles, né, são os pais, né, de Rodrigo, ou só ele ou ela é a madrasta, né? Mas já segundo o livro Ceará Grande, né, uma província portuguesa no nordeste oriental do Brasil, de Francisco Augusto de Araújo Lima, consta que Rodrigo da Costa Araújo era natural do lugar de Brito, freguesia de São Pedro de Ferreira, Passo de Ferreira, Porto, né, filho de Antônio Gonçalves e de Filipa Carneiro. O termo de batismo não foi encontrado, né? Vê-se provável irmão de Domingo Gonçalves Carneiro. Nasceu a 2 de novembro de 1692, esse irmão dele, no lugar de Brito, Ferreira, Passo Ferreira. E também nós não temos certeza dessas informações do que se consta no referido livro. Outro ponto que devemos ressaltar que o nome de Rodrigo da Costa Araújo aparece em um batismo de um neto materno, como os avós sendo Rodrigo da Costa Câmara, né, do Reino, ou seja, e Juliana Ferreira de Barro, batismo Sobral, né, esse batismo foi feito em Sobral em 1772, né, o batismo entre 1772 a 1777, né, até na folha 319. O desbravador dessas terras, né, o Rodrigo, veio como tantos outros jovens sonhadores atrás de encontrar metais preciosos nas serras da Ibiapaba ou Meruoca. E não tendo muito sucesso em seu sonho, do Eldorado, né, resolveu aqui mesmo ficar e enfrentar as agruras do sertão. Conseguiu a princípio uma data de sesmaria, né, de terra devoluta, e foi colonizar as terras banhadas, né, que ficavam pelo rio Coreú.
intitulou-se no seu sítio, né, e se dedicou intitulou-se de Outeiro Grande, né, e se dedicou à criação de gado vacuno, cavalares e muares, enfim, com o uso da mão de obra escrava indígena, né, e depois a africana, que é o tipo de mão de obra inicialmente era indígena, depois foi ver africana. Nessa época, a fazenda Outeiro Grande fazia parte do arraial Santa Cruz do Coreú, né, pertencente à vila de Aquiraz, que depois, em 1706, passou a se chamar Arraial da Macaboqueira, ou Maus Caboclos, né, como diz, onde se fundou a sede da vila de Granja, em 1776. O desbravador Rodrigo fez inicialmente uma morada com as condições, né, e os materiais que tinha na ribeira, de caule, de carnalbeira e outras madeiras da mata com barro, né, ou seja, uma parede de pau a pique, e coberta de folha de carnaúba. Se utilizava também do couro, né, tanto na casa, como no caso da porta, como nos seus acessórios, né, móveis, enfim. E os arredores cercado para ao redor da casa um cercado para o gado, né, enfim. As casas eram pequenas, naquela época as casas eram pequenas e baixas, né, com a comieira bem inclinada, né. Havia as divisões internas, consistia essencialmente do salão, né, onde se reunia o senhor da casa, né, para conversar, para receber seus amigos, uma sala, né, a alcova, a câmara, né, e colada à casa havia a cozinha de preparo dos alimentos. E também a casa do fabrico dos queijos, o galpão dos escravos, enfim. Anos depois, o desbravador Rodrigo da Costa conseguiu a sua patente de capitão da cavalaria da Ribeira do Acaraú. No ano de 1713, conseguiu ser eleito como oficial da Câmara da Vila de São José do Ribamar, ou seja, Quirais, com a função de procurador do Conselho. Nesse mesmo ano, assinou os documentos oficiais da Câmara, sobretudo a um requerimento seu quando procurador do Conselho da Câmara de Aquiraz, ao rei de Portugal, datado de 16 de abril de 1713. Foi também chamado com a patente de coronel. Conforme a Fontenelle, Rodrigo da Costa casou-se em 1722 na vila de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, de Fortaleza, com Juliana de Barros Ferreira, né, filha do português Manuel Moreira Rolim e Francisca Rodrigues de Almeida. Dessa união de Rodrigo e Juliana tiveram 8 filhos legítimos, no caso Domingos, né, casado com Ana da Silva Moraes, Angélica, casado com Antônio Gonçalves Cavalcante, José, né, Quitéria, casado com Ana Mendes, né, Ana, né, casado com outro Antônio Gonçalves, Antônia, né, não temos referência, Maria, casado com José de Barros Silva, e Bernardina, né, casado com Domingo Gonçalves Carneiro. Não temos muito registro sobre o casamento, né, e nascimento dos filhos de Rodrigo, pois os primeiros assentos de batismo, casamento e óbito na Ribeira do Acaraú a partir de 1725. Em 1733, conseguiu uma sesmaria no Riacho dos Porcos, ou seja, 3 léguas por 1, né? 3 por 1, lembra? Na Ribeira do Coreú. Depois, outra sesmaria também, 3 por 1, 3 léguas por 1, no lugar Serrote do Poço, da Itacoatiara, né? Na Ribeira do Coreú, que deu como dote de casamento a seu genro, Antônio Bernardo Cavalcante. Segundo Leonardo Pildas, em seu livro História de Coreú, 1702 a 2002, página 48, Rodrigo recebeu mais outras datas de sesmaria, né? Uma em 18 de janeiro de 1744, nas cabeceiras do riacho da Timbaúba. Nessa terra fundou a fazenda Lagos, né? Segundo a Fontenelle ainda, Rodrigo da Costa faleceu em 17 de julho de 1758 e a partir de seus bens, do seu inventário, né, que foi procedido no cartório da povoação da Santa Cruz do Coreú, atual Granja, na qual o inventariante foi seu primogênito Domingos. Não sabemos onde exatamente Rodrigo da Costa foi sepultado, mas provavelmente no interior da igreja de Santo Antônio do Dágio do Coreú. Naquele tempo, figurava como colonizador e povoadores, né, nesta ribeira, era Vicente Neto, João Neto, Manuel Dias de Carvalho, Matias Pereira de Carvalho, Torquato da Rocha Ferreira, né, o velho capitão Custódio da Costa de Araújo, né, deve ser parente de Rodrigo,
o comissário-geral Pedro da Rocha Franco, o comissário-geral Domingo Alves Ribeiro, futuro capitão Bento Pereira Viana, né, João da Mota Pereira, Mateus José de Souza, Domingo Machado Portela e mais outros, né, que avizinharam. Mas foi considerado o primeiro amigo e conhecido de Rodrigo nesses sertões, quando assim chegou, foi Félix da Cunha Linhares, né, na fazenda Zé da Mutu, na sua fazenda, né, recebeu, né, o Rodrigo da Costa de Araújo, ou seja, lhe deu uma rancha, né, como diz. Entre os anos de 1740 e 1750, toda essa região que hoje faz parte do município de Coreaú, e ainda outros municípios como Araújo, Frecheirinha, etc., pertencia à freguesia de Macabuqueira. E os moradores da Ribeira do Coreaú frequentavam, para os ofícios religiosos, a capelinha de Santo Antônio, ou seja, atual Araquém. Em fins da década de 1750, no ano de, mais ou menos precisamente no ano de 1757, o bispo de Olinda, Dom Francisco Xavier de Aranha, dividiu o curato do Acaraú em 4 freguesias. Uma delas foi a freguesia da povoação de Macabuqueira, na Ribeira do Coreaú, e na ocasião foi escolhido lá como sede da nossa freguesia, para se construir a matriz de São José. Essa escolha foi motivo de muitas desavenças, bate-boca, contrariedade e desarmonia entre os moradores, pois os moradores lá da povoação da Macabuqueira queriam que fosse lá, né, com todos os argumentos. E já os moradores daqui da povoação de Santo Antônio queriam que fosse aqui. E assim foi decidido que seria lá. E enquanto a matriz definitiva ficasse pronta, né, totalmente pronta, assim ficaria com matriz interina a capela de Santo Antônio, aqui do Araquém, né, de Santo Antônio. A matriz definitiva de São José da Macabuqueira foi inaugurada em 8 de setembro de 1759. Na ocasião da inauguração, tiveram presente muitos senhores da Ribeira, mas, né, o capitão Rodrigo da Costa de Araújo não alcançou, né, essa data, pois morreu antes, né. Apenas o seu filho Domingo da Costa Câmara, que assinou a ata como instituidor. Na ocasião foi nomeado o padre vigário Luiz Fernandes de Carvalho, né, que ficou na freguesia até o ano de 1776. E também foi criada a primeira Irmandade do Santíssimo Sacramento, na freguesia, né, com alguns membros. E em 1776, né, a povoação de Macabuqueira foi transformada em vila, né, com o nome de Vila de São José de Grande. E foi nomeado o português Bento Pereira Viana como seu primeiro capitão-mor das ordenanças. Nesse mesmo ano faleceu o padre Luiz de Carvalho e foi nomeado novo padre, né, o vigário Luiz Pereira Viana, filho de capitão-mor Viana, ordenado em Olinda com a árvore de São Pedro, e que ficou até sua morte ocorrida de forma prematura no ano de 1792. Segundo Pildes sobre o rio Coreaú, é uma denominação bem antiga, né? Ainda lembra a pronúncia, né, indígena, que chamava de Croaú. Né? Aparece também como a grafia de Riacho Coroaçu, chamado também pelos navegadores de Rio Três Braços ou da Cruz, Rio da Cruz, né? Então, que denomina todo esse rio até chegar embaixo, até chegar ao Camusim, né? Seus principais afluentes, né, da margem esquerda é Itacolomi, Sairi, Gangu, e da margem direita, né, é o rio Juazeiro. O rio Coreaú nasce na fazenda Poço Verde, ladeira de São Pedro, Serra da Ibiapaba, próxima à cidade de Ibiapim, com o nome de Rio Onça. Né? Percorre 180 km e banha as cidades, além de Coreaú, Araújo, Granja e Camusim. Sobre a etimologia do topônimo Coreaú, né, segundo consta na revista do Instituto do Ceará, texto de Paulino Nogueira em vocabulário indígena, 1887, a página 273 a 74, e pesquisado num livro História de Coreaú, né, de Leonardo Pilda, a palavra Coreaú ou Croaú é resultante da junção de croar ou croatá, que é uma bromélia, né, muito comum aqui na região, espinhosa, parecida com o pé de ananás. E o U, né, U com H, U, que significa água. Antes da chegada do desbravador Rodrigo da Costa, essa ribeira era habitada por seus
moradores naturais, né, os indígenas da nação Tabajara ou Tobojara, né, precedentes da Ibiapaba, os Ararius ou Herius, né, oriundos da Serra Neruoca, e os Acongaçus, vindo do litoral e se aldeava na serrinha de Dom Simão. Todos percorriam essas serras e sertões em busca de água, alimento e abrigo. Essas nações eram pacificadas com tentativas de caracterização pelos padres jesuítas João Guedes, padre Pedrosa, padre Ascenso Gago e padre Francisco de Lira, né? Então eles viviam muito em guerras. Naquele tempo ainda havia muitas guerras entre aquelas nações. Enfim, no livro História de Coreú, quando Leonardo Pildes cita Teodoro Sampaio, do livro O Tupi da Geografia Nacional, página 225, informa que Coreaú é uma corruptela de Curiaú, né? Ou comedores dos curiás, né? Ou viveiro dos curiás. Que os curiás são pequenos patos d'água doce. E ainda há uma tradição oral, se relata que esse topônimo deriva da junção, né, do coré, né, dos porcos, com o au-au, né, dos cachorros, se referindo aos abundantes porcos espinhos que havia em tempos remotos e a caça daqueles pelos cachorros, né, pelos cães. Conforme consta no livro História de Sobral, por José Tupinambá da Frota, página 39 a 43, nesse tempo não havia sido criado o curato do Acaraú, mas o de São José do Ribamar, que é o Aquiraz. E os primeiros padres visitantes são o padre João de Mato Serra, né, em 1700, o padre João de Mato Monteiro, o padre Matinho, né, em 1722, o padre Pedro da Cunha, em 1724, e depois os padres visitantes foram os cônegos Alexandre da Fonseca, né, em 1727, padre Sebastião Vogado do Souto Maior, em 1731, o padre Félix Machado Freire, né, e o padre João de Albuquerque em 1726, e o padre Félix Machado Freire e o padre João Faria em 1740. E ainda vem o padre Lino Gomes Corrêa e Manuel Gomes Soares em 1742. O padre José Pereira de Sá e o Sebastião da Costa Machado em 1745, e mais outros padres que vieram. A economia do período colonial daqui da Ribeira do Coreaú, como da capitania do Ceará Grande todo, se baseava na atividade pastoril, na criação de gado, sobretudo o vacuno, né, com a extração de leite para a produção de queijo. A carne, né, para a produção de carne salgada ou carne curada, que deu origem às charqueadas. As reis eram levadas para as oficinas, local onde se abatia e beneficiava a carne. Eles colocavam nos girais, né, para secar salgada ao sol. Os locais mais destacados foi Aracati, Sobral, Grande. Enfim, depois de curada, a carne era transportada nos carros de bois para o porto Camusim, Caraú, e posta nas embarcações de lá para outras capitanias, como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e até Portugal, e atingir outros reinos. Mas havia também o comércio de outros produtos, oriundos da lavoura, como por exemplo o milho, o feijão, a farinha de mandioca, o algodão, o melaço, frutas, e depois veio o café, enfim. E também resultado do extrativismo, tanto vegetal, animal e mineral, que tudo isso era enviado para outras capitanias e reinos. E ao passo que de lá chegava aqui ao porto os produtos manufaturados, as novidades vindas lá do Rio, né? Tanto Portugal como da França e sobretudo Inglaterra, né? No Tratado de Métro, né? Que é o Tratado de Panos e Vinho. Uma infinidade de itens como alimentos, vestuário, vestimentas, ferramentas, armas, munições, tintas, porcelana, escravos, tecidos, calçados, bebida, quinquilharias, as modas da corte, armarinho, as notícias, livros, decretos, carta régia, etc., obedecendo ao vigente pacto colonial. Havia também os tropeiros, os mascates, né, que transportados em mula, vendiam seus produtos nas fazendas e arraiais. Né, sem falar nas vendas de produtos em armazéns secos e molhados, nesses arraiais ou vilas destes sertões e serras, abastecidos pelos mascates. Nesse período, né, para se poder vender alguma coisa, tinha que ter, né, que concorrer
ter e concorrer à licença da Câmara Municipal. Enfim, os famosos tropeiros pegavam os produtos que chegavam no porto e percorria todo esse sertão, passando pelas fazendas da Ribeira do Coreú, passando pela povoação de Santo Antônio, de acesso ao Caminho Velho que atingia a Serra de Biapaba, galgando a Ladeira Velha de Pedra e chegando às missões jesuítas e por aí, né, vendendo seus produtos e trazia outros produtos de lá, das coisas que conseguia comprar e começar e negociar. Os colonizadores pagavam-se vários impostos da coroa, como os dízimos, né, que eram arrematados e pagos ao Estado português em espécie, né, ou seja, em produto, né, porque naquela época é difícil o dinheiro. Depois foi em dinheiro, né, e tem também a finta, né, o quinto, enfim, esses dois últimos era mais para a mineração, né. Como regra geral, em lugar de fazê-lo diretamente, o governo lusitano arrendava, né, a cobrança a alguém que pagava um valor antecipado, né, um contratador dos dízimos, e que por isso ficava com direito à arrematação, né, à arrecadação junto aos contribuintes, com todas as consequências daí decorrentes. Enfim, além das multas, né, que se pagava ao rei ou à igreja por motivo de desobediência, ou, por exemplo, né. Então, outro assunto sobre o período colonial pode ser revisto, né, assistindo ao vídeo, né, que já está neste canal, sobre a história colonial de Araquém, né. Eu posso deixar a descrição no vídeo. Até!